Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a nossa resenha, né? Que eu poderia dizer assim, sobre o livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. E nós estamos agora no grupo de leis que é intitulado Leis da Sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre a lei da visão. Você vai ver que é muito interessante, então se você quer saber, fica no vídeo até o final, você vai compreender exatamente o que significa essa lei da visão no processo, tá? Que é baseado na Bíblia a respeito de se alcançar o sucesso. Então, eu tenho aprendido muito com esse livro. Eu convido a você, faça essa indicação, leia esse livro, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Você vai gostar muito, é um livro que tem uma linguagem simples, uma linguagem que é fácil de entender. Então vamos lá, para a lei da visão. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero convidar você, é de graça, se inscreve aqui no nosso canal, vai ajudar muito o crescimento do canal. Afinal de contas, nós temos aí uma meta de alcançar 1000 inscritos. Então eu convido você, nos ajude a alcançar essa meta. Se você ainda não é inscrito, tem um botão aqui, se inscreve no nosso canal. Aqui nós falamos sobre a Bíblia, falamos sobre a Escola Bíblica Dominical, as lições, e vamos continuar trazendo temas relacionados ao sucesso, ao desenvolvimento humano, mas tudo se baseando no que a Bíblia ensina para nós. Eu acho que nós temos muito que aprender durante toda essa jornada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então você é muito bem-vindo a se inscrever aqui no nosso canal. E, claro, obviamente, se no final você gostar da palavra, deixe o seu gostei, faz um comentário aqui, que também é importante, que aí a plataforma do YouTube vai mostrar esse vídeo para o maior número de pessoas. A lei da visão. O comentarista aqui do livro, ele colocou uma base em Abacuque 2:2, que diz assim: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. E essa é uma mensagem que no livro de Abacuque, ela está lá registrada, Abacuque capítulo 2, versículo 2, falando sobre escrever a visão, aquilo que ele estava vendo, e deixar bem legível para que todas as pessoas pudessem ter o conhecimento do que era aquela visão ou a que se referia aquela visão. Então, esse livro, ele nesse ponto aqui da lei da visão, ele vai falar sobre o planejamento estratégico, que está dizendo assim, ó, eu vou ler aqui um pedacinho para a gente ir conversando. O planejamento estratégico de qualquer empresa começa com missão e visão, que se refere ao propósito da empresa. Então já deixa claro para nós, se refere ao propósito, os dois aqui, tanto a visão como a missão, mais especificamente a visão, se refere ao propósito da empresa e como ela se vê daqui a algum tempo, em que posição deseja estar e de que forma quer ser conhecida. Esse é bem o resumo desse capítulo aqui do livro. É o propósito da empresa, como ela se vê daqui a algum tempo e em que posição ela deseja estar e de que forma ela quer ser conhecida. Veja que é todo um processo, é uma visão, ela tem um propósito, né? Como ela se vê, ela projeta, né? Para algum tempo à frente, claro, a gente não pode projetar para trás, a gente projeta para frente, é futuro, é um planejamento. Nós vemos que toda empresa que se preze, né, que realmente ela quer, sempre que uma empresa ela quer conquistar, ela quer abrir novas frentes de trabalho, conquistar novas fatias de mercado, ela tem que fazer uma projeção, ela tem que fazer ela tem um propósito de crescer. Então ela começa a fazer uma projeção aonde ela quer estar daqui a, sei lá, 5 anos e em que posição que ela quer estar, já que a gente está se referindo a uma empresa, então tem uma concorrência, e também de que forma ela quer ser conhecida. Então é todo um processo. Você planeja,
você tem essa visão, escreve isso, anota, se baseia naquilo, se orienta a respeito daquilo e você começa a traçar tudo aquilo que você faz durante toda a sua vida de acordo com aquele propósito que você tem na empresa. Então isso é muito importante. Todas as grandes empresas e até as empresas que estão começando agora, elas precisam ter essa visão. Por quê? A lei da visão diz que você precisa ter clareza sobre o que deseja para a sua vida. É claro, né? A gente tem que trazer isso para o nosso pessoal, porque o comentarista ele está falando aqui sobre, se referindo primeiramente às empresas, mas nós, cada um de nós, precisamos ter um propósito de vida, tá? E se você tem, ou se você deseja descobrir esse propósito de vida, seja ele em qual área for, né, da sua vida, você precisa ter uma visão para aquilo, né? Se o seu propósito é conquistar isso, isso ou aquilo, você precisa visualizar aquilo e também começar a caminhar em direção àquilo, apesar de que durante toda essa trajetória você vai ter muitas dificuldades no caminho, que é normal acontecer. Afinal de contas, se fosse tão fácil, você somente, eu tive a visão, visualizei e anotei, e pronto, e acabou, você não fazer mais nada, não vai acontecer nada. Afinal de contas, eu vou dar um exemplo bem prático para nós. Se você quer ser uma pessoa que fala melhor, que se expressa melhor, que tem um entendimento mais fácil em relação ao que os outros estão falando, aquilo que você lê, enfim, você precisa ter uma dinâmica de quê? Você precisa procurar ler mais, se dedicar muito mais à leitura, à interpretação. Você precisa entender essas coisas que faz parte de um processo. Não adianta você ter uma visão de querer ser um grande orador, no meio cristão, um grande pregador, e você não procurar os meios. Você tem a visão, você quer aquilo, conquistar aquilo. Daqui a tantos anos eu quero conquistar aquilo. E você tem que ir buscando. Agora, uma coisa é certa, nem sempre aquele projeto que você faz daqui a, 5 anos, nem sempre você vai conseguir efetivamente alcançá-lo em 5 anos. Porém, tem uma coisa que é interessante. Mesmo que você não alcance em 5 anos, se você continuou na mesma pegada, no mesmo propósito, seguindo o mesmo processo para alcançar, em 5 anos você já subiu algum degrau nesse projeto seu aí que você tem. Com certeza, certamente você vai aprender algumas outras coisas que lá na frente farão diferença e você vai ver. Poxa, eu não consegui com 5 anos, mas eu consegui com 6, com 7. Não importa, sabe? A gente também não pode ficar bitolado em relação a isso. Por quê? Porque muita gente desiste. Ela começa um projeto, ela tem um propósito, ou ela desiste porque atingiu o tempo que ela havia programado e ela não conseguiu realizar e ela desiste, é um perigo isso. Ou então ela desiste porque ela tentou 1, 2, 3 e não conseguiu. E aí são os percalços pelo caminho. As leis do sucesso, o sucesso ele é conquistado. Existe um processo que deve ser seguido e enfrentado, vamos dizer assim, né? Nós vamos, certamente, quando a gente não desiste, sempre nós vamos ter lições que a gente vai pegar para nós. Bom, se eu fiz desse jeito e não deu certo, talvez se eu tentar fazer de uma outra maneira para tentar alcançar o mesmo objetivo, talvez eu consiga. Então, tudo é uma questão de processo e a gente entendendo essas situações. Diz aqui, ó, você pode, diz assim, o importante é saber o que quer. Sem objetivos não existe progresso. É preciso ter desejos, sonhos, planos. Se você tiver uma visão e de fato implementá-la, estará lançando as bases do seu sucesso. Olha que interessante aqui. Sem objetivo, é praticamente impossível alcançar alguma coisa. Eu já ouvi frases de grandes aí,
empresários, líderes, e eles falaram o seguinte, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho tá bom, sabe? A pessoa ela não tem uma definição do que ela quer. Então, para ela, sabe aquela música Deixa a Vida Me Levar? É esse tipo de coisa. Então, ela não tem uma visão, ela não tem um propósito, ela não tem um objetivo fixado. Então, ela vai assim, o que aparecer tá bom. Esse é um perigo, né? Pouca gente, né? Não sei, poucas pessoas conseguem um sucesso em várias áreas da vida, vou colocar assim, quando ela tem uma visão desse jeito, que ela pura e simplesmente ela não tem um plano, ela não tem um sonho, ela não tem um objetivo. Então essa pessoa, ela está, como que nós podemos dizer, como um barco à deriva, que o vento, o mar, leva para onde for, sem fazer nenhuma diferença. Agora, quando definimos aquilo que almejamos, podemos estabelecer prioridades e equacionar nossos esforços. Olha que legal. Como já dissemos, a vida tem várias dimensões. Família, trabalho, dinheiro, amor, saúde, lazer, espiritualidade. Cada uma com seu lugar e importância. Por isso, entendemos a prosperidade como a realização no conjunto dessas áreas. Olha que interessante que o autor colocou aqui. Ele enumerou aqui, ele ressaltou várias áreas da vida e ele entende como prosperidade quando todas essas áreas, esse conjunto, né, de áreas aqui, elas buscam um equilíbrio. Não é dizer que você vai ter sucesso em todas essas áreas, tá? Não é assim. Nem sempre vai acontecer dessa maneira. Mas ele coloca aqui como, ele reconhece como prosperidade, eu concordo. Quando você tem essas áreas em equilíbrio. Porque, afinal de contas, se nós formos pensar bem, o que adianta a pessoa ela ter muito sucesso financeiro, mas ela ter uma saúde precária, uma família destruída, ela não ter uma vivência de espiritualidade? O que adianta? Meio complicado isso, né? Agora também, o que adianta a pessoa ter o contrário? Ela tem uma vida espiritual, ela tem saúde, vamos dizer assim, mas ela não tem uma família, ela não tem amigos, ela não tem... Não é complicado isso? Então, o que nós buscamos, né, e o que eu entendi aqui desse livro é que ele procura dar, nessas 25 leis bíblicas, uma orientação prática, simples e bem coerente. Não é a pílula mágica que a pessoa vai tomar e pronto, realizou os sonhos, está tudo realizado, a família, em todas as áreas da vida está tudo muito bem. Não, a gente tem que ir aprendendo com determinadas fases da nossa vida. Existirão fases da sua vida que você vai passar por fracassos, que você vai perder, tá? Que você vai perder mesmo, que você vai quebrar a cara, que você também vai ter uma fase difícil na saúde. Agora, a gente precisa entender que o que ele está dizendo aqui, que quando nós definimos o que nós almejamos, nós procuramos, e é importante isso, estabelecer prioridades. Se eu quero... isso é tão simples, né? Mas é por ser simples que às vezes as pessoas deixam de fazer, sabe? É simples, mas nem sempre é fácil. Porque se a pessoa ela quer aprender inglês, mas ela não quer estudar inglês, não tem como é que vai ser isso, né? É difícil isso. Não acontece dela deitar, dormir, no outro dia acordar de manhã tá falando inglês fluente. Leva um tempo, né? Então, se ela estabelece como prioridade, ela vai buscar, lembra aquilo que a gente falou? Ela vai buscar seguir todos os direcionamentos para que esse objetivo que ela traçou, que ela colocou como a visão dela, ele seja alcançado, ainda que tenha dificuldades pelo caminho. Mas se ela está com aquele objetivo, a tendência, tá, é que ela consiga. E aí ele repetiu aqui, e antes de tudo você precisa saber aonde quer chegar. Se a pessoa quer ter mais saúde, mas ela não quer fazer uma atividade física regular, ela não quer se alimentar diferente, comer coisas mais saudáveis, e aí
Existe uma coisa que as pessoas colocam que assim, que para a pessoa comer mais saudável, ela tem que gastar muito dinheiro, tem que ser rica. Isso não é verdade. Não é verdade. As pessoas, elas precisam, primeiro, na minha opinião, ter um pouco mais de equilíbrio em relação a como elas se alimentam. Porque os exageros na alimentação também vão contribuir muito para que a pessoa, ao invés de ter saúde, ter mais saúde, ela não tenha saúde, ela tenha mais doença, mais complicações na sua vida. Então é importante, se a pessoa investe demais em obter ganhos financeiros e esquece a família, está fazendo uma opção perigosa. Aí ele disse aqui, ele falou assim, o que é o sucesso para você? Às vezes as pessoas acham que o sucesso é eu ganhar, ser o mais rico e não importa o que aconteça com a minha família. Infelizmente tem essas coisas, né? Mas a gente precisa calcular muito bem a nossa rota. Nós temos uma visão, um objetivo e a gente precisa calcular e entender esses pontos que são importantes. Diz assim, independentemente do seu conceito de sucesso, você não poderá fugir dessa verdade. Ele não será alcançado sem um considerável grau de esforço e alguma disposição para correr riscos. Sucesso e fracasso se aplicam às situações e não aos indivíduos. Às vezes as pessoas acham que só se a pessoa for assim, assim, assado, que ela vai ter sucesso. Não, nem sempre, não necessariamente é assim. As circunstâncias, as pessoas às vezes, infelizmente, em determinadas culturas, né, existem aí grupos que querem intitular e dizer, vou dar um exemplo aqui clássico, dizer que só a classe branca que conquista o sucesso. E a gente sabe que não é verdade, né? Isso é uma pura mentira. Existem tantos aí que têm a pele escura e eles conquistaram o sucesso. Então essas coisas são, eu acho que é subjetivo, é uma coisa que não necessariamente deveria nem ser trazido para um debate. Porque nós, de acordo com a nossa visão e com as nossas escolhas e com as nosso empenho em relação às nossas prioridades, nós podemos todos conquistar o sucesso mediante aquilo que nós traçamos para nós e nós reconhecemos para nós que é um sucesso. Às vezes a pessoa, ela pode ter como sucesso para a vida dela também, ela ter um canal no YouTube e chegar a, sei lá, 100 mil inscritos. Aí ela chegou, aí ela vai ver que aquilo dali não é o sucesso realmente que ela queria, que ela precisava. Pode ser uma fase, né? Mas ela traçou aquilo e ela foi atrás. Então, para a gente terminar aqui, olha o que ele colocou aqui, O requisito básico, o ingrediente essencial para desenvolver sua visão é a imaginação. E Salomão disse em Provérbios 23:7 assim, porque como imaginou no seu coração, assim é. E aí ele termina dizendo, a ideia é que você pense fora da caixa. Seja essa caixa a timidez, o medo ou as limitações que você ou outras pessoas impõem aos seus sonhos. Veja que interessante, às vezes nós nos privamos de conquistar algumas coisas porque nós ficamos mais preocupados não com a nossa visão que nós temos e projetamos nosso projeto, nosso propósito lá para frente, mas a gente fica mais preocupado com o que os outros vão dizer a respeito do que nós projetamos para nós. E essa preocupação pode inibir, bloquear a nossa atuação em relação à realização das nossas prioridades, seguir as nossas prioridades. Sabe aquela coisa quando você chega para alguém e fala assim, eu quero conquistar isso, eu me imagino daqui a tantos anos assim, assim, assado. Aí chega aquela pessoa que te conhece e fala assim, né, que são os matadores de sonhos. Aí ele chega e fala assim, que isso, rapaz? Tira isso da sua cabeça, você nunca vai conseguir conquistar isso. Infelizmente é terrível ouvir uma coisa dessa, mas mais terrível ainda é quem dá ouvidos a esse tipo de coisa. Porque essas pessoas, elas são enviadas para tentar matar o seu sonho, o meu sonho. Então diz assim, o que a pessoa imagina, assim ela é. Isso está lá em Provérbios, né? Imagine grandes feitos e você será grande. Imagine pequenos feitos
e você será pequeno. Portanto, pense grande. E aí ele colocou uma frase interessante aqui no final. Obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. Olha que interessante. Então, esse foi o nosso vídeo falando sobre as 25 leis bíblicas do sucesso e aqui no grupo das leis da sabedoria, a lei da visão, que em parceria com a lei da imaginação, ajuda, né? A cada um de nós pode ajudar qualquer um a conquistar um degrau a mais nessa escada do sucesso. Então, independente do que você reconheça como sucesso na tua vida, seja em qual área for, essa lei aqui da visão é importante. Você ter uma visão e imaginar como seria, o que você precisa fazer, quem você precisa ouvir, dar ouvidos, com quem você precisa aprender, quem você precisa evitar. Isso tudo faz parte da lei da visão. Então, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, eu peço a você, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e deixe o seu comentário aqui, dizendo para nós o que você acha dessa lei da visão. Qual é o seu propósito? Você tem algum? Você está planejando? Está tendo dificuldade? Como é que é isso? Coloca aqui nos comentários que vai ser muito importante para nós saber também. Então, que Deus te abençoe abundantemente a você e a toda a sua família. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.